Hoje a gente vai desvendar um tema jurídico que, olha, parece um bicho de sete cabeças, mas é importantíssimo para quem entra com uma ação contra o governo. Vamos falar da súmula vinculante 47. É uma regrinha que basicamente muda o jogo na hora de receber o pagamento. Vamos pensar numa situação bem comum no Brasil. A pessoa entra na justiça contra o poder público e ganha. Parece ótimo, né? Só que a verdade é que a vitória no tribunal é só o primeiro passo de uma longa jornada. Pois é. O desafio seguinte é conseguir de fato receber o dinheiro. O processo para receber da Fazenda Pública é cheio de regras, de burocracia e quase sempre de uma longa espera. É um verdadeiro labirinto. Para a gente conseguir sair desse labirinto, vamos seguir um mapa de 5 pontos. Primeiro, vamos entender o desafio de receber do governo. Depois, como o advogado entra nessa história, a tal regra contra o fracionamento, o que acontece quando tem vários clientes no mesmo barco e, por fim, uma exceção que, olha, é crucial sobre os honorários do contrato. Certo. Então vamos começar pelo começo. O que exatamente faz com que receber um pagamento do governo seja esse quebra-cabeça tão complicado? É que normalmente esses pagamentos são feitos por um sistema chamado precatório. Pensa numa fila organizada, bem formal e, vamos ser sinceros, muitas vezes bem lenta, onde cada um espera a sua vez. E para evitar que as pessoas tentem furar a fila, a Constituição proíbe o que a gente chama de fracionamento, ou seja, uma mesma dívida de uma mesma pessoa não pode ser quebrada em pedacinhos menores só para tentar receber mais rápido. Tá, mas e os honorários do advogado? Onde eles entram nessa história toda? Bem, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu uma resposta bem clara para isso. A solução veio na forma de uma regra obrigatória para todo o sistema de justiça, a famosa súmula vinculante 47. É ela que vai botar ordem na casa. E o texto da súmula, que é a grande estrela aqui, traz uma ideia central. Olha só, ela diz que os honorários têm natureza alimentar. O que isso quer dizer na prática? Que esse dinheiro é visto como essencial para o sustento do advogado, quase como comida. E mais importante, pertence a ele e não ao cliente. Essa súmula muda completamente o jogo para os chamados honorários de sucumbência, que é aquele valor que a parte que perdeu o processo tem que pagar para o advogado de quem ganhou. A decisão se baseia em 3 pilares. Os honorários são uma dívida autônoma com um dono diferente, que é o advogado, e tem essa natureza alimentar. E essa história de natureza alimentar é fundamental. Ela coloca os honorários no mesmo nível de importância de uma pensão alimentícia, por exemplo. É o reconhecimento de que aquele dinheiro é o sustento do profissional. E isso, claro, dá prioridade na fila do pagamento. Ok, mas aí vem a grande pergunta. Se o dinheiro do cliente e o do advogado são pagos em separado, isso não seria aquele fracionamento ilegal que a gente viu que é proibido? E aqui está a sacada. Não é fracionamento ilegal, porque, na verdade, não estamos falando de uma dívida, mas de 2. E não de um credor, mas de 2 credores diferentes. O crédito do cliente é uma coisa e os honorários do advogado são outra, completamente separada. Parece que a solução é perfeita, né? Mas, como quase tudo no direito, a coisa tem algumas complicações e limites importantes que os próprios tribunais apontaram. E a primeira grande complicação surge quando um único advogado está representando vários clientes diferentes, todos juntos na mesma ação. Esse cenário, que no juridiquês a gente chama de litisconsórcio, cria um desafio, porque mesmo que cada cliente tenha o seu próprio crédito para receber, os honorários que o juiz fixa para o advogado são considerados uma coisa só, um valor global. E a posição do Supremo é bem firme, como a gente vê nessa decisão. Os honorários do advogado são um crédito único e indivisível. Em bom português, não dá para fatiar esse valor total entre os vários clientes para tentar receber mais rápido. É um pacote só, é tudo ou nada. E agora a gente chega na última parte, que é uma distinção talvez a mais crucial de todas nesse cenário. É fundamental separar as coisas. Existem os honorários que quem perde o processo é condenado a pagar, os sucumbenciais, e existem os honorários que o cliente combina diretamente com seu advogado por contrato, os contratuais. São coisas bem diferentes. E aqui vem o pulo do gato. Toda essa proteção da súmula 47, todo esse papo de pagamento separado, de natureza alimentar, tudo isso vale apenas para os honorários de sucumbência. Ficam de fora os honorários contratuais, aquele valor combinado em particular entre cliente e advogado. O próprio STF já bateu o martelo nisso em várias decisões. E a lógica é até simples. O contrato é um acordo privado entre o cliente e o advogado.
O governo que perdeu a ação não tem nada a ver com esse combinado. Então, para a gente amarrar tudo, a súmula 47 é uma ferramenta poderosa, mas com regras bem claras. Ela separa o pagamento do advogado e do cliente, mas só para os honorários que o juiz manda pagar. Ela também não deixa dividir os honorários de um advogado que representa vários clientes no mesmo processo. E a grande exclusão, que a gente não pode esquecer, honorários combinados por contrato ficam de fora dessa regra. Essa diferença tão grande no tratamento dos dois tipos de honorários acaba levantando uma questão bem interessante para a gente refletir. Qual o impacto disso tudo no futuro da advocacia e na própria relação entre os advogados e seus clientes?